Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre NFL, sobre Denver Broncos, e hoje estamos de volta para finalizar a nossa série de vídeos sobre a off-season do Denver Broncos de 2024. Esse é o sexto vídeo dessa série, onde cada um deles a gente tentou resumir e destrinchar um pouco também cada momento da off-season do Denver Broncos. Então, se você por acaso caiu de paraquedas aqui, não chegou a ver a nossa série, vou colocar aqui no card da descrição o primeiro vídeo da off-season, tá? E depois temos 2 lives, acho que 3 vídeos, e esse agora é o sexto vídeo no total, resumindo a off-season do Denver Broncos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo. É um botãozinho que você aperta para se inscrever e um para deixar um like no vídeo, que ajuda demais a gente na divulgação. A gente ficou um tempinho sem fazer vídeo, como eu comentei, mas, enfim, junho, julho é uma época muito difícil para quem desenvolve conteúdo aqui para a NFL, que tem muito pouca novidade e tal. Mas agora a gente voltou e voltamos com tudo, tá? Então é isso. Então vamos embora para mais um vídeo aqui no canal. Bom, como tá descrito aí no título do vídeo, na arte do vídeo, eu dividi em 3 partes. Eu dividi na parte de Training Camp, pré-temporada e o anúncio de Bo Nix, o nosso calouro de primeira rodada como titular. Bom, o Training Camp ele começou com o grande destaque do Training Camp foi a disputa entre os três quarterbacks, né? O Jarrett Stidham, que era o backup do ano passado, o Bo Nix, que é o calouro de primeira rodada desse ano, e o Zach Wilson, que a gente trocou por ele antes do draft com o New York Jets. Teve um momento do training camp que todos eles estavam assim, talvez nivelados, tá? O Jarrett Stidham sendo o cara mais preciso, o cara com o maior número de passes completos, o Bo Nix, o cara que tem o melhor entendimento do ataque, e o Zach Wilson com aqueles lances que fazem o torcedor ficar uou, nossa, assim, mas muitos altos e baixos. Então acabou sendo uma disputa interessante entre os quarterbacks, mas desde o princípio os insiders, né, o pessoal que acompanha o Denver Broncos lá em Denver, tem acesso aos treinos, tanto aos treinos restritos quanto aos treinos abertos, eles mencionavam que seria muito difícil o Bo Nix não ser o titular, porque ele é um quarterback que mudou muito ao longo da trajetória dele no college football. Ele saiu de Auburn e foi para Oregon, e lá ele se transformou, né, em outro quarterback, um quarterback muito mais preciso, um quarterback muito mais general, de certa forma, dentro de campo, o cara que conseguia operar um ataque de passes rápidos, de muitos screens, com a necessidade de ser muito preciso, né, não necessariamente só ter um braço muito forte, um atleticismo muito grande, tá? E os insiders eles comentaram que seria muito difícil ele não ser titular porque ele estava operando o ataque do Sean Payton de forma melhor e mais incisiva que os outros dois, né? Os outros dois podem até ter mais experiência de NFL, né? O Jarrett Stidham foi draftado, se não me engano, em 2017 ou 2018. Não, 2019, foi o draft do Drew Lock. E o Zach Wilson foi draftado em 2021, segunda escolha geral. Mas isso não significa nada, né? O Sean Payton, ele sempre comentou isso, comentou que posição de draft na hora ali do training camp, das batalhas, isso é irrelevante, não faz a menor diferença para ele. E o Bo Nix agradou desde cedo no training camp. Mas para começar a pré-temporada, o Bo Nix, ele foi listado como o terceiro quarterback, né? Ele foi listado junto com todos os outros calouros como os third strings, que era como se fosse o segundo time reserva, né? O pessoal do terrão, como a gente costuma dizer. E isso assustou um pouco as pessoas e tal, mas essa é a maneira que o Sean Payton opera, tá? Aquele primeiro depth chart que a gente chama, né? Que é como você lista, né, os titulares, reservas, depois os segundos reservas. Aquilo ali pro Sean Payton é, tipo, irrelevante. Ele só fez aquilo ali mesmo porque é meio que obrigação da liga e tal, você tem que fazer. E ele foi lá e colocou essa pérola aí que gerou algumas discussões lá em Denver, enfim, nos grupos de WhatsApp, tá? Mas na pré-temporada, já entrando de fato nos jogos de pré-temporada, primeiro a gente jogou contra o Indianapolis Colts lá em Indianapolis e depois a gente jogou contra o Green Bay Packers em Denver. O jogo contra os Colts, a gente teve uma boa atuação dos 3 quarterbacks, tá? O Jarrett Stidham, apesar de ter lançado uma interceptação, ele operou bem o ataque, pelo que foi pedido para ele. Ele teve só 2 drives, né, como geralmente é de costume para os titulares, entre aspas, né?
Ele teve só 2 drives e ele até comandou bem o ataque, mas sofreu com um fumble, se não me engano. Não lembro quem sofreu o fumble, mas teve uma interceptação num passe que a bola ficou pendurada pro Samaje Perine, que já vamos entrar a respeito sobre isso, sobre o grupo de running backs. Mas depois o Bo Nix entrou em campo e assim foi muito bem, assim, muito melhor do que o esperado. Quer dizer, não muito melhor que o esperado, ele foi o esperado, né? Quando o Bo Nix foi draftado, eu tinha uma opinião melhor dele do que a grande maioria. Eu achava que era um grande encaixe nos Broncos. Muita gente via ele assim com uma deficiência na parte de atleticismo, de teto, por não ter o melhor braço do mundo. Mas eu acho que pro ataque do Sean Payton, o Bo Nix ele é o mais próximo do protótipo de quarterback que o Drew Brees era. Não tô dizendo que são os mesmos jogadores, mas eu acho que assim, o Sean Payton viu no Bo Nix uma possibilidade de tentar emular o que o Drew Brees fazia. E a gente conseguiu ver isso na pré-temporada. E ele demonstrou isso já no primeiro jogo. Ele comandou o ataque de forma muito, muito madura, tá? Com passes rápidos, soltando a bola rápido, passes precisos, muito RPO, que na verdade é só uma leitura, assim, como você vai ler exatamente um jogador, se ele vier para conter o jogo corrido, você pinga a bola no recebedor daquele lado. Se ele ficar para marcação, você entrega a bola pro jogo corrido e deixa o running back fazer o restante. Então, assim, é uma mistura do ataque do Sean Payton com muitos conceitos que o Bo Nix rodava em Oregon. Então, assim, acaba sendo um casamento muito bom, né? E depois desse primeiro jogo da pré-temporada, muita gente já achava, inclusive eu, que o Bo Nix tinha que ser nomeado titular. Porque não é como se o Stidham tivesse jogado mal. Ele não jogou mal. Mas o Bo Nix, ele já, mesmo sendo calouro, ele já operava o ataque de forma melhor que o Jarrett Stidham e o Zach Wilson, sabe? Então, assim, mas isso não mudou, isso acabou se mantendo para a semana seguinte. E aí a gente teve o Joint Practice, que é comum, né, na NFL, que é quando um time viaja para outra cidade, né, e trata ali como se fosse um jogo fora, né? E aí você tem um dia de treinos que é como se fosse um jogo. Então você vai ter, tipo, o jogo, um amistoso sem ser gravado, né? Que foi entre os Broncos e os Packers. E os Broncos dominaram os Packers. Dominaram tanto os insiders dos Broncos, quanto os insiders dos Packers, quanto os insiders gerais, né, da NFL, falaram que os Broncos não tomaram conhecimento dos Packers. É claro que a questão da altitude pode ter sido um pouco relevante, mas, assim, eu não lembro desde que eu acompanho a NFL, eu não lembro de ter tido um joint practice, né, um treino em conjunto, com uma disparidade tão grande, assim. E não é como se os Packers fossem um time ruim. Os Packers, por pouco, não fizeram um final de conferência no ano passado, sabe? Então, assim, tanto no ataque quanto na defesa, os Broncos dominaram. E isso é legal, assim, é algo pra gente ficar empolgado, né? Só que aí, 2 dias depois, a gente teria o jogo, de fato, né? O jogo da pré-temporada entre Broncos e Packers. Os Packers já estavam na cidade mesmo e jogaram contra os Broncos no domingo. E aí, os Broncos também dominaram os Packers. Mas o mais interessante disso é que já tinha sido acertado que o Bo Nix seria o titular desse jogo. O Jarrett Stidham começaria o primeiro jogo contra os Colts e o Bo Nix começaria o segundo jogo contra os Packers. E o Bo Nix foi praticamente perfeito. Ele só errou um passe, que ele, inclusive depois de ter errado esse passe, né, durante a semana de treinos após o jogo, ele ficou martelando muito, falando que não pode mais errar esse passe, que é o tipo de coisa que pode acabar com o drive. E assim, é uma diferença assim grotesca em relação à forma como esse ataque é com o Bo Nix, um quarterback que em tese foi escolhido a dedo pelo Sean Payton, e o ataque do ano passado com o Russell Wilson. O ataque desse ano, ele se preocupa muito em vamos tomar sim decisões de atacar o campo em profundidade, buscar uma big play, mas em todas as jogadas a gente vai buscar avanço. Pode ser um avanço de 2, 3 jardas, mas vai ser um avanço. Sacks vão ser, assim, o fim do mundo, sabe, para esse ataque. Na verdade, esse ataque trata o sack como o fim do mundo, e eu acho isso ótimo, porque o sack, ele é tão ruim quanto uma interceptação, porque você, além de perder uma descida, né, você anda para trás, você vai ter que fazer uma jogada para compensar essas jardas que você perdeu. Então, assim, toda vez que você toma um sack, é muito difícil de você conseguir pontuar. Claro que, assim, existem exceções com
Patrick Mahomes, Josh Allen, enfim, esses quarterbacks que são muito acima da média. Mas eu fico muito feliz de ver a direção que o ataque tá tomando, né? E o Bo Nix foi muito bem nesse jogo contra os Packers. Tudo bem, era contra a defesa reserva dos Packers, isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar em ficar empolgado e tal. Mas assim, a forma como a gente dominou não foi dominância física, dominância técnica, foi dominância de jogo mesmo, assim. O ataque dos Broncos, com o que ele se propôs a fazer, a gente tinha alternativas para tudo. A gente conseguiu correr bem com a bola, a gente conseguiu passar em profundidade, a gente conseguiu converter terceiras descidas, a gente conseguiu rodar os screens do Sean Payton. Então, assim, as coisas estão se moldando da forma como o Sean Payton queria. Tanto é que ele anunciou 2 dias depois, na verdade 4 dias depois, né? O anúncio foi ontem. Não, minto, o anúncio foi quarta-feira, é verdade. Então, 3 dias depois, ele anunciou o Bo Nix de fato como titular, que era um movimento que a gente já esperava que isso fosse acontecer, mas na minha visão, ele demorou um pouco para acontecer. Eu acho que, talvez, pensando em semana 1, que é um jogo muito difícil, que a gente já vai falar brevemente sobre ele, contra Seattle, lá em Seattle, contra os Seahawks, lá em Seattle, eu acho que a falta de snaps e de criação de química entre o Bo Nix com os titulares, que houve, assim, ela aconteceu durante o training camp, durante a pré-temporada, mas ela aconteceu de forma reduzida, porque a gente estava vivendo uma batalha de quarterbacks, né, uma disputa entre os quarterbacks. Eu acho que essa falta assim, da totalidade dos snaps do Bo Nix como titular pode fazer um pouco de falta quando a gente enfrenta logo de cara um time que tem uma boa defesa, que contratou um bom técnico de defesa, uma mente defensiva muito boa, o Mike McDonald, que era coordenador defensivo do Baltimore Ravens no ano passado. E você joga num ambiente muito hostil, né? Um ambiente que você vai ter um ataque que se comunica muito ali, né? Que depende muito das leituras. Para você poder fazer essa comunicação acaba sendo muito difícil, porque é um ambiente muito barulhento, tá? Então eu acho que isso pode fazer um pouco de falta, mas que bom que anunciaram já nessa semana. Então desde já o Bo Nix vai ter reps, né? Snaps com os titulares até o jogo da semana 1, que vai ocorrer dia 8 de setembro, tá? Então é isso, a principal notícia é essa, é que o Bo Nix, ele tá sendo tudo que a gente esperava, talvez até melhor, né? Assim, tudo que eu esperava que fosse logo de cara. Eu acho que o Bo Nix tinha talvez o maior ou um dos maiores pisos da classe, assim, do cara de chegar pronto e jogar, né? Porque jogava já num ataque que tinha algumas similaridades com o que o Sean Payton fazia, um ataque que tinha algumas poucas similaridades com os conceitos que são rodados na NFL. E eu acho que a decisão é mais do que correta, assim, ela é acertadíssima, ela só demorou um pouquinho para chegar. Bom, falamos dos quarterbacks, que é o mais importante, que eu acho que é o assunto que vocês queriam ouvir, mas a gente tem outras disputas que aconteceram durante o training camp. Uma delas, a principal, eu diria, é entre os wide receivers dos Broncos. O grupo de wide receiver dos Broncos, ele, apesar de parecer, assim, próximo, assim, a gente tem um número razoável de jogadores que tem o mesmo estereótipo, né, que é aquele recebedor mais alto que o Sean Payton adora, né, um Michael Thomas, o Marcus Colton. A gente tem 6 caras que eu diria que estão garantidos no elenco principal, e isso é muito raro, porque assim, geralmente o corte é ali em 6. Quando você leva 7, você já fica tipo, opa, a gente já vai ter que cortar em uma outra posição. Mas eu acho que tem uma possibilidade dos Broncos levarem 8 wide receivers pro roster. Vamos lá. A gente tem, na minha visão, garantidos Courtland Sutton, Tim Patrick, Josh Reynolds, que foi contratado esse ano, Marvin Mims, escolha de segunda rodada do ano passado, que foi inclusive All-Pro como retornador de punch, o Troy Franklin, que foi escolha de quarta rodada desse ano, foi o melhor amigo do Bo Nix em Oregon. Então assim, mesmo ele estando um pouco abaixo do que se esperava nesse training camp na pré-temporada, eu acho que não vão se desfazer logo dele. Assim, os Broncos subiram para poder pegar ele no topo da quarta rodada, então assim, ficaria muito surpreso se os Broncos cortassem ele. Então acho que ele está de certa forma garantido. Mas o outro calouro que está jogando muita bola, todo treino e em todos os jogos da pré-temporada, quer dizer, contra os Packers ele não jogou porque ele estava machucado, mas contra os Colts ele teve 2 recepções.
O Devon veio, que é o wide receiver de Utah, e ele é basicamente um Tim Patrick 2.0, porque assim, ele entra na NFL já com uma certa idade, assim, ele entra, se não me engano, com 26 ou 27 anos. Eu acho que ele foi draftado com 26 e agora ele fez 27 anos. Que não é comum, tá? E só aí você já fica tipo, pô, o cara tem 27 anos e nunca tinha ido pra NFL, o cara nunca tinha tido um destaque tão grande no college. O cara está destruindo no training camp. É tipo, uma recepção absurda por treino, né? Então, assim, esse cara, sim, você acaba, tipo, é uma boa dor de cabeça, eu tenho que manter esse cara, né? E para além deles, a gente tem outros caras que podem estar nessa, a gente chama dessa bolha, né? A gente tem, por exemplo, o Lil Jordan Humphrey, que é um dos preferidos do Sean Payton, mas eu acho que ele é um candidato seríssimo ao practice squad, porque praticamente só o Sean Payton gosta dele na NFL. Você tem o Brandon Johnson, que é um alvo em profundidade, que teve alguns momentos ano passado com o Russell Wilson. Tem o Jalen Virgil, que retornou bem no jogo contra os Colts, né? Então, assim, você vai somando esses caras e fica difícil de você te falar, a gente vai levar só 6. Não, acho que eu vou levar 7. Será que a gente leva 8? Então, assim, tô curioso para poder ver como é que vai ser essa batalha entre os wide receivers no restante do training camp e no jogo de domingo contra o Arizona Cardinals, que vai ser o último jogo da pré-temporada e que provavelmente vai decidir vários cortes, tá? Outra batalha que tá rolando é no grupo de edge rushers. Por quê? Os Broncos, desde a saída do Von Miller, na verdade desde a saída do Von Miller, e consequentemente depois a saída do Bradley Chubb, os Broncos não tem um edge rusher número 1, aquele que você olha e fala assim, esse é o cara do time, os outros eles vão contribuir e os outros eles vão se beneficiar porque o edge rusher 1 ele vai ser marcado com dupla marcação, né, assim, com um combo entre linha ofensiva. Os Broncos não têm isso, né? Os Broncos têm 4 wide receivers que são bons, na medida do possível, assim, tipo, que você diria... eles são titulares, eles têm condições de ser titulares, mas dificilmente são caras que você olha e fala, esse cara certamente vai ter mais de 10 sacks na temporada, né? Na verdade a gente tem 3, né? Que seriam o Baron Browning, o Jonathan Cooper e o Nick Bonitto. Esses 3, agora complementando com um quarto que chegou, que eu acho que assim, que complementa de certa forma esses 3, mas também não, num primeiro momento não se coloca como um edge rusher, assim, tipo, edge rusher 1, eu acho que ele vai entrar na rotação e vai contribuir muito bem, que é o Jonah Ellis, que jogou muito bem, tanto contra os Colts, tanto contra os Colts, quanto contra os Packers. Ele com certeza vai estar no roster, né? Ele foi escolha de terceira rodada e tá jogando muito bem. Mas isso aí acaba influenciando em quem vai ser o titular, né? Eu não sei. Eu acho que hoje a dupla de edge rushers titulares seria o Baron Browning e o Jonathan Cooper. Mas não me surpreenderia se fosse Baron Browning e Nick Bonitto, se fosse Baron Browning e Jonah Ellis. Então, assim, é uma dor de cabeça boa que o Van Joseph vai ter. Outra batalha que tá rolando que é muito interessante é entre os running backs, porque os running backs a gente também sofre do mesmo problema, entre aspas, né? A gente não tem um cara que a gente fala, pô, ele é o 1. A gente até tem, que é o Javonte Williams, mas a gente sempre fica com um receio em relação à lesão gravíssima que ele teve em 2022, né? Quando ele rompeu 3 ligamentos do joelho, enfim. No ano passado você via que ele ainda estava tentando voltar, não estava 100%, mas tudo indica que para esse ano ele vai estar 100% sim. Então ele deve ser o running back 1 desse time. Mais atrás dele você tem 4 caras que podem ameaçar de certa forma essa dominância dele. Você tem o Jaleel McLaughlin, que é o cara mais rápido do time, né? Você coloca a bola na mão dele e as coisas acontecem, né? Você sente aquele spark do ataque, né? Você tem o Samad Pirine, que é o mais experiente de todos eles, é o cara que tem, em tese, o melhor pass protection entre os running backs que a gente tem. É um cara muito físico também, que recebe bem a bola fora do backfield, mas eu acho que ele vai acabar sendo o patinho feio, né, entre os running backs, porque ele é o mais caro e, em tese, é o que menos contribui diretamente, sabe? E além desses 3, a gente tem os 2 calouros. O Aldrick Steen, que é um powerback muito forte, que pode ser utilizado em goal lines e demonstrou bom pass protection nessa pré-temporada. E o Blake Watson. Só que o Blake Watson ele sofreu uma lesão
durante o training camp. Então, assim, ele perdeu grande parte do training camp. E ele é um dos caras que recebeu um dos maiores signing bônus entre os calouros não draftados. Então, o time com certeza tem muita expectativa em cima dele. É um cara muito rápido, muito dinâmico. Que pode ser que esteja no roster, mas eu acho que nesse momento, se a gente fosse levar 3, eu pensaria em Javonte Williams, Jaleel McLaughlin e Aldrick Steen, tá? A gente tem, obviamente, outras batalhas rolando e tal. Tem o grupo de cornerbacks, que vai ser uma surpresa para muita gente. Assim, uma galera acha que a secundária dos Broncos, depois da saída do Justin Simmons, é só o Patrick Surtain, e não é, tá? A gente tem jogadores bem capacitados para poder jogar ali na secundária, né? A gente tem, obviamente, o Surtain, a gente tem o Riley Moss, que é o cornerback branco, né? O cara que acaba trazendo aquelas piadas, né? Porque são poucos cornerbacks brancos que a gente tem na NFL, e ele tem impressionado muito no training camp e na pré-temporada. Ele ainda tem alguns problemas ali de ajuste de ângulo, né, para taclear principalmente os ball carriers, mas assim, pelo que tem se falado, ele provavelmente vai ser o cornerback 2 do time. E a gente tem atrás dele o Levi Wallace, que veio dos Steelers, veteranaço, e o Damari Mathis, que foi escolha de 4ª rodada em 2022 e teve aquele jogo trágico contra os Chargers, que ele fez acho que 6 pass interference, mas depois ele jogou bem, só que no ano passado ele voltou a jogar muito mal e ele foi bancado diversas vezes. Além, é claro, do nosso nickelback, que na minha humilde visão pode ser que seja um pouco de overreact, mas eu acho que ele tem potencial para ser um dos melhores, se não o melhor níquel da liga. Porque ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, a altura dele, que é um pouco mais baixo, não interfere no jogo dele, ele consegue marcar slots maiores, porque ele tem uma boa impulsão, então assim, não estou preocupado com o grupo de cornerbacks do time. Lógico, não estou achando que vai ser a melhor unidade da NFL, não acho que vamos ter a melhor secundária da NFL, mas num primeiro momento não é o grupo que me deixa preocupado, né? E na posição de safety, que aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Os Broncos têm o Brandon Jones, tem o PJ Locke, tem o Devon Key, perdão, tem o rapaz lá que veio de Oklahoma, que eu esqueci o nome dele, o DTR, Delarine Turner-Yell, que são caras que realmente assim preocupam um pouco, então eu não me surpreenderia se o time contratasse algum safety ali no final dos cortes finais dos times da NFL, mas isso aí é um papo pra depois. Eu queria finalizar o vídeo, né? Eu falei muito e tal. Já tem mais de 20 minutos de vídeo, mas acho que compensa porque a gente estava um tempo sem aparecer por aqui. Que eu me sinto às vezes lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente aqui no YouTube, lá no Twitter, @broncos_br, ou no Instagram, @denverbroncosbr, pede pra gente colocar vocês lá no grupo do WhatsApp, porque sempre rola muita discussão, o pessoal fala bastante sobre os jogos dos Broncos, dos outros times, outros assuntos, enfim. Às vezes eu me sinto lá no grupo como um balanceador, porque assim, quando o Bo Nix ele foi draftado, ficou aquela tensão, assim, o pessoal, foi o 6º quarterback escolhido, né, assim, será que ele é bom mesmo? Muita gente colocava ele como um prospecto de 2ª rodada, eu tinha ele como prospecto, assim, de meio de primeira rodada, final de primeira rodada, eu acho que valia, assim, uma escolha de primeira rodada. E assim, naquela época eu falei, relaxa, pessoal, vai dar tudo certo. O pessoal tava, tipo, pra baixo e eu tava pra cima. E aí agora tá, tipo, o elevador do pessoal tá subindo e o meu não tá descendo, mas tipo assim, tá ficando parado, assim, sabe? Tipo, eu ainda tô muito cético em relação a esse time. Não acho que o time vai ser a bomba que a mídia em geral tá pintando, né? Muita gente coloca os Broncos como escolha top 5 do draft, ganhar tipo 2, 3 jogos, que eu acho extremamente difícil, diria até impossível. Mas ao mesmo tempo a gente tem que levar as coisas com calma. Vai ser a primeira vez desde 1983 que os Broncos vão colocar um calouro para ser titular na semana 1. Então, assim, é uma responsabilidade tanto que o Bo Nix vai estar carregando. Eu confio nele? Muito. Confio nele? Demais. Mas a gente vai jogar contra uma defesa boa, num ambiente hostil,
A primeira semana da temporada, e a gente já sabe como é que é lá em Seattle na semana 1. É o pior momento para se pegar Seattle. O time de Seattle pode ser uma bomba, pode perder todos os jogos depois de jogar com os Broncos. Na semana 1, estão todos os times 0-0. Tá todo mundo empatado. Então, para a torcida, isso aí é irrelevante. O time deles lá é o melhor do mundo naquele momento. Então, assim, é um desafio muito grande, tá? A gente vai falar bastante sobre esse jogo, sobre os aspectos, as chaves para vencer o jogo, mas assim, contenham um pouco a empolgação, tá? Eu acho que o Bo Nix vai ter uma ótima temporada como calouro. Estou aqui, inclusive, acho que é uma aposta, não diria segura, porque não existe aposta segura, mas é uma aposta muito interessante ver aí como é que estão as cotações do Bo Nix para calouro ofensivo do ano, tá? Eu sei que as casas devem colocar o Caleb Williams como o favorito, então pode ser que o Bo Nix seja uma aposta interessante, tá? Para essa primeira temporada. E eu queria dizer que é bom ter essa empolgação. Toda temporada parece que eu falo isso, né? Toda temporada, tipo, não, essa temporada a gente trocou pelo Russell Wilson. Essa temporada a gente vai ter o Sean Payton. Essa temporada a gente tem o Bo Nix. Só que eu finalmente consigo ver o time caminhando de uma forma coesa, sabe? Assim, é tudo muito novo ainda, as coisas ainda vão acontecer, mas assim, de certa forma, as coisas elas foram caminhando de forma progressiva. Você tá colocando um técnico, né, depois dos últimos 2 anos que a gente teve Russell Wilson e Nathaniel Hackett, que não tinham um encaixe muito bom. Né? O Nathaniel Hackett foi meio que contratado tentando atrair o Aaron Rodgers. Quando não conseguiu, fomos pro Russell Wilson. Então assim, foi uma aposta, não deu certo. O Russell Wilson ficou, Nathaniel Hackett foi embora. Veio o Sean Payton. Sean Payton não tinha por que ter um bom relacionamento com o Russell Wilson. Ele obviamente tentou e tal, mas assim, o choque de ideias era muito, assim, colidiram, as ideias colidiram e tal. E o Sean Payton não queria isso para mais um ano. Agora ele tem um cara que ele escolheu. E se você for ver a linguagem corporal do Sean Payton nessa temporada, você vê que ele tá muito mais assim, confiante de si, muito mais tranquilo, ele responde as coisas assim com mais clareza. E até dentro de campo, né, no jogo contra os Packers, até no touchdown do Bo Nix que voltou, porque ele tinha passado da linha de scrimmage, o Sean Payton, ele comemora efusivamente, dá uma batida na mão, assim, do Bo Nix, assim, você vê que as coisas, tipo, estão caminhando pra uma coisa boa. Vai dar certo? A gente não sabe, mas é muito bom, finalmente, ter essa empolgação bem construída, digamos assim. Bom, é isso. Já tem quase 28 minutos de vídeo, então eu vou encerrar por aqui. Obviamente, vamos fazer um vídeo falando sobre a tabela do Denver Broncos, que não é uma tabela fácil, tá? Mas que o time, nesse training camp e durante a pré-temporada, tem mostrado algumas coisas que eu acho que a gente vai surpreender. Não tô dizendo que a gente vai garantido ir pros playoffs, que a gente vai ganhar jogos de playoffs, que a gente vai pra final de conferência, que a gente vai ganhar o Super Bowl. Não é isso. Só que eu acho que o time vai surpreender muita gente que acha que o Denver Broncos vai ser uma piada esse ano. Beleza? Vou ficando por aqui. Peço mais uma vez para quem não é inscrito para deixar, para não sair desse vídeo sem se inscrever e deixar um like que ajuda a gente demais na divulgação do nosso trabalho. Já passei nas nossas redes sociais, no Twitter, @broncos_br e no Instagram, @denverbroncosbr. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. E é isso. Go Broncos e até a próxima. Valeu!